Seria um erro estudar a Revolução Soviética sem revisar a figura de Lev Davidovich Bronstein, mais conhecido como Leão Trotsky, pioneiro dos revolucionários e fundador do temível Exército Vermelho. Foi um dos artífices da criação do primeiro Estado socialista na história. Sua capacidade de oratória e sua soberba e talento o levaram a assumir o comando da Revolução, mas não sem antes passar por um caminho de exílios, detenções, violência e viagens clandestinas. E embora tenha acabado devorado pelo processo que ele mesmo ajudou a cimentar, sob a luta implacável que manteve com Joseph Stalin, sua influência sempre esteve além da União Soviética. Sua visão internacionalista e suas análises peculiares fizeram dele um destacado referencial daqueles movimentos socialistas e operários que priorizavam igualmente a ação política e a formação ideológica. Astuto, arrogante, com grande frieza para a violência, auxiliado em seus planos comunistas por mãos inesperadas de ricos banqueiros de Wall Street, foi um homem que marcou o século XX. Hoje vamos conhecer a vida deste ícone bolchevique e suas facetas menos conhecidas. Quem vos fala é Rignaldo Carrillo, isto é a Nova Enciclopédia, e convido vocês a deixarem seus comentários, a darem like neste vídeo, a ativarem o sininho para as notificações e a nos apoiarem no nosso Patreon para que possamos continuar trazendo os melhores vídeos da nossa história. Lev nasceu em 7 de novembro de 1879. Foi o quinto filho de um casal de agricultores judeus que viviam na localidade de Yalovka, ao sul das terras ucranianas, naquela época parte do Império Russo. Sua infância transcorreu no campo, enfrentando os obstáculos que a vida rural oferecia, embora com uma posição confortável, graças à prosperidade de sua família. A educação nesses primeiros anos ficou a cargo de sua mãe, que era cultivada na leitura, mas isso mudou aos 7 anos, quando ele foi enviado para uma escola judaica em uma aldeia próxima. No entanto, foi uma experiência fracassada de apenas alguns meses e já na primavera de 1888, seu pai o enviou para a cidade de Odessa, no sul da Ucrânia, para receber educação formal. Essa separação foi contrastada pelo seu primeiro contato com a vida urbana, a cultura cosmopolita e o alvoroço portuário. Apesar das restrições que os judeus enfrentavam sob o czarismo, ele teve que se inscrever em uma escola luterana e se destacou por sua inteligência e impetuosidade. Embora Odessa fosse um importante centro de cultura hebraica, é sabido que Trotsky se afastou das tradições religiosas desde jovem. Para 1895, ele teve que deixar Odessa para a cidade provinciana de Nikolaev, às margens do Mar Negro, onde poderia estar mais perto de sua família e onde iniciaria sua agitada trajetória política em seu último ano de instrução. Em Nikolaev, ele fez amizade com jovens que frequentavam os chamados Círculos do Populismo Russo, um grupo fragmentado de movimentos que variavam desde socialistas, anarquistas e liberais, que existiam desde o século XIX. O próprio Lev se integrou rapidamente, e isso foi um catalisador para sua leitura sobre economia política. Foi lá que ele conheceu a revolucionária russa Alexandra Sokolovskaya, que se tornaria importante não apenas em sua vida amorosa, mas também por implantar nele a semente marxista. No entanto, isso resultou em negligenciar seus estudos, e após discussões com sua família, concordou em retornar a Odessa em 1896 para estudar na universidade, apesar de depois ter abandonado para seguir seu verdadeiro interesse. De volta a Nikolai, uma de suas primeiras ações foi apoiar a fundação da Liga Operária do Sul em 1897, após se familiarizar com as condições de trabalho nas fábricas, mas essas atividades lhe valeram uma prisão pela polícia czarista, que se transformou pelo menos em um martírio para ele e seus companheiros. Primeiro foram presos em Nikolai, depois foram enviados para Gerson por vários meses e de lá foram para a prisão de Odessa, onde ficaram por mais de um ano. Lá, Lev aproveitou para nutrir seus conhecimentos linguísticos com a leitura da Bíblia em várias traduções, até que recebeu a sentença de seu primeiro exílio na Sibéria. Então ele foi para uma prisão de trânsito em Moscou, e nessa espera decidiu se casar com Alexandra justamente na primavera de 1900. No meio da brutal e desolada Sibéria, Lev aproveitou para continuar se instruindo através da leitura, com o pouco que encontrava. Mas nenhum livro gerou tanta fascinação quanto a obra de Karl Marx, da qual se tornou apóstolo imediatamente.
Aqui também nascerão suas primeiras filhas, Sinaida e Nina, por volta de 1901 e 1902. E justamente nesses meses, graças ao contato com exilados que chegavam, será também quando ele receberá a obra de outro escritor russo-judeu que o fará se apaixonar pela causa revolucionária. Tal foi sua identificação com o escrito que, num impulso, decidiu que tinha que deixar a Sibéria para conhecer este personagem em Londres. E, após conversar com sua esposa, Lev realmente escapou de seu exílio em meados de 1902, deixando para trás 2 filhas recém-nascidas e uma mulher que mal voltaria a ver. Ele conseguiu ir graças a um passaporte que havia pegado de um guarda em Odessa, onde estava escrito o nome que mais tarde se fundiria com sua identidade, o nome de Trotsky. Da Sibéria, ele se locomoveu em ferrovias quase sem dinheiro, passando por cidades da Rússia, Ucrânia, Áustria, Suíça e França, com várias viagens pelo meio, até chegar a Londres no final do ano. Lá, finalmente conheceu o escritor que o havia cativado, um advogado na casa dos 30 anos chamado Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido como Vladimir Lenin. Tratava-se então de um marxista revoltado com pouca trajetória, mas muito agudo intelectualmente, que também havia passado pela Sibéria e que se destacava como líder do jovem Partido Operário Social-Democrata da Rússia, ao qual Trotsky se filiou imediatamente. Seu primeiro trabalho veio com o Jornal do Partido, onde logo se destacou como editor e como um de seus escritores mais brilhantes. No entanto, a característica que mais lhe traria fama seria a oratória, já naquela época muito persuasiva. Apesar de sua pouca idade, ele se tornou um homem de si mesmo, e isso o levou a ser solicitado em outros países da Europa Ocidental. Em uma de suas viagens, de fato, conheceu em Paris uma jovem revolucionária russa chamada Natalia Sedova, com quem desenvolveu uma apaixonada relação imediata e com quem contraiu seu segundo casamento em 1903, apesar de sua primeira esposa ainda estar na Sibéria. Também por esse ano foi organizado em Londres um congresso do partido, onde a relação entre Lenin e Trotsky começará a se tensionar. Já tinham tido diferenças, mas o ápice chegará quando Trotsky se opuser às metodologias autoritárias de Lenin. Após discussões acaloradas, o partido terminará com a ascensão de 2 facções. Os bolcheviques, que eram mais radicais, e os mencheviques, igualmente socialistas, mas com mais tendência à moderação. Lenin se tornou o líder do primeiro e Trotsky não teve escolha a não ser se unir à ala menchevique. Apesar de que acabará deixando este grupo e esta ala em pouco tempo. E no meio desta situação isolada, preferiu usar o tempo para cultivar seu intelecto nas bibliotecas, radicando-se primeiro na Suíça e depois em Munique. Paralelamente a isso, a Rússia será alterada por um conflito bélico com o Japão, que no início de 1905 teria chegado a uma situação limite. Enquanto isso, dentro e fora da Rússia, abundavam movimentos que aspiravam à queda dos czares, como um dos últimos bastiões da monarquia cristã que restavam em pé após as violentas revoluções liberais do século XIX. As forças internas da Rússia, que clamavam por uma mudança de modelo, aproveitam a situação de guerra e incitam manifestações, greves e motins que se espalharam rapidamente por várias cidades do Império, apesar da repressão czarista. Ao saber disso, Trotsky se apressou em voltar para a Rússia para canalizar essa revolução incipiente, chegando então à cidade de São Petersburgo, de onde ajudou a organizar o primeiro soviete da história. Era algo inédito na Rússia, um conselho de trabalhadores com um funcionamento assembleário para a tomada de decisões em relação aos seus interesses políticos e econômicos. E Trotsky chegou a ser nada menos que seu primeiro presidente com apenas 25 anos. Sua incitação como líder a uma primeira revolução foi tal que as tropas czaristas não tiveram outra escolha senão dissolver o soviete no final do ano e prendê-lo. Passou então 10 meses nas prisões de São Petersburgo, de onde perdeu o nascimento de seu filho Lev em 1906, e onde também teve uma vasta produção teórica com 2 livros escritos, nos quais defendeu sua tese da Revolução Permanente, considerada hoje como sua principal contribuição ao marxismo. Chegado o final do ano, Trotsky foi condenado ao exílio perpétuo na Sibéria, novamente, e no início de 1907 partiu junto com outros prisioneiros para a colônia penal de Obdorsk, em pleno Círculo Polar Ártico.
Mas no meio da viagem, Trotsky, muito habilmente, conseguiu alegar um problema de saúde para se atrasar. E segundo a narrativa, que parece mais ficção do que realidade, ele fugiu em um trenó conduzido por um siberiano alcoólatra com quem percorreu terras geladas durante uma jornada de centenas de quilômetros e várias semanas. Dessa forma, ele consegue atravessar a Rússia e chega à Europa Ocidental para seguir para Londres e depois se estabelecer em Berlim. Mas as perseguições da polícia o forçaram a abandonar a cidade no final de 1907, tendo que retornar para Viena nos anos seguintes. Trotsky já era uma referência nacional e continental da política russa. Lá em Viena nasceu seu último filho, Sergei, e foi também onde conheceu outro revolucionário igualmente exilado, um homem de aparência colérica conhecido como Joseph Stalin. Quando chegou aos 30 anos, sua personalidade estava definida pelos traços de um egocentrismo que poderia beirar a arrogância. Era soberbo e podia mostrar sinais de ser individualista, mas tudo isso era reforçado por uma formação culta que aprimorou a oratória. E apesar de estar casado, também começará a dar pistas de ter muitas amantes. Sua imagem já era de um homem alto e de boa compleição, com o cabelo bagunçado, um bigode grosso e seus óculos característicos bem no meio do nariz. Em Viena, ele ganhava vida escrevendo artigos de imprensa, mas sua situação não era exatamente estável. E para piorar, o estouro da Primeira Guerra Mundial em 1914 fez com que ele abandonasse a capital da Áustria, indo então para Paris, onde foi deportado, e depois se estabeleceu em Madrid até que as autoridades o fizeram deixar o país em 1916. O destino ao qual agora chegava era Nova York, onde foi homenageado pela próspera comunidade judaica e socialista que existia naquela cidade, e onde pôde ver de perto o auge capitalista. Anos antes, a Rússia se envolveu na Primeira Guerra Mundial, o que estava prestes a gerar as condições para uma nova revolução interna naquela nação. E assim foi, muito em breve, Trotsky, nos Estados Unidos, recebeu a notícia da Revolução de Fevereiro de 1917, com a qual se havia deposto Tsar Nicolau II, e imediatamente procurou retornar para tomar ação no epicentro de tudo, a cidade de Petrogrado, a antiga São Petersburgo. Com mais de 200 revolucionários, um passaporte concedido pelo governo americano e bastante dinheiro no bolso, ele sai de Nova York não sem antes ser preso em sua parada por Halifax, Canadá. Bem importante parar brevemente nisso. Era lógico que o Canadá, que era aliado da Grã-Bretanha e por sua vez aliado da Rússia na Primeira Guerra Mundial, detivesse um homem que prometia uma revolução interna contra os aliados czaristas e fazer a paz com a Alemanha, que era inimiga da Grã-Bretanha e aliados. No entanto, misteriosamente, após sua prisão, começaram a chegar pedidos de proeminentes membros do mundo militar e civil americano e britânico para que Trotsky fosse libertado, o que o governo canadense acabou por fazer. E nos detemos neste fato porque é uma mostra de um dos fenômenos mais ignorados e aparentemente paradoxais da Revolução Comunista da Rússia. E é que esta revolução esteve longe de ser um movimento dos de baixo contra os de cima, mas sim, antes e depois de sua vitória, os bolcheviques contaram com o apoio e financiamento de importantes atores da alta banca e da alta política dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Alemanha. Não devemos esquecer que quando o regime czarista na Rússia caiu na Revolução de Fevereiro, tanto Trotsky quanto Lenin estavam fora do país há anos. Os bolcheviques eram uma força reduzida naquela época. E é meses depois, na Revolução de Outubro, que os bolcheviques derrubam o governo provisório e tomam o poder. Mas isso não foi apenas por suas habilidades hábeis de agitadores políticos, mas pelos grandes recursos que tinham para contratar gangues e subornar soldados. Max Warburg, o representante de Wall Street na Alemanha, e Jacob Schiff, um banqueiro judeu bilionário residente nos Estados Unidos, foram alguns dos magnatas que desde 1905 e agora em 1917 investiram seu dinheiro na causa socialista da Rússia. De modo que em meados de 1917,
Trotsky chega à Rússia em um contexto convulsionado de escaramuças, greves e escassez, e então colocou seu talento agitador a serviço do Partido Social Democrata, onde agora apenas os bolcheviques permaneciam. Ele se juntou imediatamente ao Soviete de Petrogrado e passou semanas inflamando o ânimo dos trabalhadores em fábricas, teatros e ruas com discursos eloquentes que expressavam seu caráter enérgico. Assim, rapidamente ganhou uma reputação e já em setembro daquele ano conseguiu se tornar presidente do Soviete, mas no meio disso também testemunhou a instabilidade do governo provisório que se formou após a queda do czar, sustentado entre políticos liberais, socialistas, moderados e o Soviete de Petrogrado, embora recebendo ataques em todas as frentes. Até mesmo os bolcheviques começaram a questionar o governo, pois acreditavam que ele não representava os trabalhadores e camponeses. E consciente disso, até o próprio Trotsky acabou por se juntar para finalmente apoiar Lenin em seu caminho para uma revolta armada que tomasse o poder. Com isso, além disso, começava o período de cooperação mais estreita entre ambos. Esse caminho beligerante se tornou formal quando o Soviete de Petrogrado decidiu criar um comitê militar revolucionário com o próprio Trotsky no comando. O comitê é criado sob o pretexto de atender as milícias e a Guarda Vermelha, que atuavam como defesa armada do Conselho. Em outubro de 1917, de acordo com o calendário juliano vigente na Rússia na época, a Segunda Revolução será desencadeada, devido a uma ousada manobra de Trotsky. Ele havia ordenado à Guarda Vermelha ocupar locais estratégicos em fábricas, escritórios do governo e quartéis de Petrogrado, para então se levantar em armas e depor qualquer autoridade civil ou militar do governo provisório. Com isso, as hostilidades se espalharam rapidamente e o próprio Comitê Militar de Trotsky tomou de assalto o Palácio de Inverno, deposto o presidente Kerensky naquele 25 de outubro. Para tomar o poder, bastou conquistar as principais cidades russas. Lenin então assumiu o poder como presidente da nova instituição governamental recém-criada, o Conselho de Comissários do Povo. Com isso, a revolução foi guiada ao sucesso e os bolcheviques chegaram ao poder pela primeira vez. Sua tarefa imediata foi dar estabilidade ao país nos meses seguintes e, para conseguir isso, eles tinham que retirar a Rússia da Guerra Mundial. O responsável, então, foi Trotsky, e por isso ele foi instituído em novembro como comissário para as relações exteriores. Buscou então arranjar um armistício com os impérios alemão e austro-húngaro, mas a pressão interna acelerava, e o país começou a sofrer os embates de uma contra-revolução impulsionada pelos monarquistas, burgueses e nacionalistas desagregados, embora depois agrupados no chamado Exército Branco. Diante deste avanço, com o país agora renomeado como República Soviética da Rússia, o Conselho de Comissários respondeu com a criação do Exército Vermelho para profissionalizar a Guarda Vermelha. No entanto, os bolcheviques já não podiam se dar ao luxo de lutar em duas frentes, então Trotsky tinha que conseguir um tratado de paz com os alemães de qualquer maneira, apesar das duras condições exigidas por eles, principalmente em relação à entrega de territórios russos. A resistência de Trotsky até foi respondida com uma ofensiva alemã sobre Petrogrado. E diante desse cenário limite, ele não teve outra escolha senão assinar, na cidade da Bielorrússia, o famoso Acordo de Brest-Litovsk em março de 1918. Ele é destituído como comissário de assuntos exteriores, mas nomeado como comissário de guerra diante de uma iminente guerra civil prestes a eclodir. E a partir dessa posição, apesar de não ter nenhum tipo de formação militar, Trotsky dedicou-se por anos à organização do Exército Vermelho em meio a uma dura guerra interna que apenas começava, até transformá-lo em um instrumento para consolidar a revolução e o novo patriotismo soviético. No meio dessa guerra civil e com a economia voltada para sustentar o esforço bélico, o fim da Guerra Mundial em 1918 trará duas grandes sequelas para os russos, agora reorganizados como República Socialista Federativa Soviética da Rússia. A primeira foi a recuperação de vários territórios, cedidos no Tratado de Brest-Litovsk, agora sem efeito após a derrota da Alemanha. A segunda foi o apoio que algumas potências ocidentais passaram a fornecer ao Exército Branco. Diante disso, Trotsky precisava aumentar sua capacidade bélica e para isso foi nomeado como presidente da suprema autoridade militar do país, o Soviete Militar Revolucionário. E para tudo isso continuou contando com a inesperada ajuda de altos banqueiros de todo o mundo.
Sua figura como herói ou vilão de guerra vem daqui porque esteve na frente durante os 5 anos que durou isso. Conflito na Rússia, não sem manchar suas mãos de muito sangue nesta violenta guerra civil. Era conhecido por percorrer o país em um trem blindado e sempre visitar as tropas, sem deixar de encontrar tempo para cultivar sua prosa através da escrita e da leitura. Com a guerra avançando para o seu final, o ano de 1922 trará 2 fatos de importância que terão implicações diretas para Trotsky, ainda imerso no campo de batalha. Em primeiro lugar, o provinciano Stalin, de 43 anos, conseguirá se tornar secretário-geral do Partido Comunista em abril, colhendo desde então fortes apoios ao seu redor. E, em segundo lugar, Lenin sofrerá um infarto cerebral apenas 1 mês depois, obrigando-o a se retirar da vida pública. Assim, a revolução ficava sem seu líder máximo, enquanto Trotsky continuava percorrendo o país e Stalin ascendia aos poucos diante de um cenário servido. As vitórias decisivas de um exército vermelho fortalecido levaram ao fim da guerra, e assim foi declarada a vitória comunista em 1923, sob a bandeira da recém-criada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Agora Trotsky era um referencial consagrado da revolução, mimetizado com seu uniforme e pronto para voltar ao epicentro da ação política, ou seja, Moscou. Foi então condecorado com a Ordem da Bandeira Vermelha, mas nessa aura triunfante pecou por uma soberba que o levou a se ver automaticamente como o novo líder supremo. Manteve igual seus discursos efusivos em lugares públicos, mas com uma estela mais determinada e firme. Tinha, enfim, todos os ingredientes necessários para ser o novo grande líder, o que gerou bastante receio em Stalin, a quem Trotsky então desconsiderou por sua falta de formação. Mas Lev teve que se retirar para o Cáucaso para se recuperar de alguns problemas de saúde, e nesse ínterim foi surpreendido pela morte de Lenin no início de 1924. Isso seria um duro golpe para ele, e não apenas pelo aspecto pessoal, mas também porque Stalin foi quem imediatamente assumiu esse vazio graças ao seu terreno ganho na estrutura do partido. Aqui começaria uma confrontação entre ambos. Trotsky defendia a ideia da revolução permanente estendida a outros países, enquanto Stalin era inclinado à concepção do socialismo em um único país, uma espécie de socialismo nacionalista. De fato, Stalin via Trotsky como um agente de interesses estrangeiros aos russos. Essa diferença estabeleceu 2 visões distintas no seio da revolução, e Stalin manobrou habilmente para ganhar aliados enquanto Trotsky ficou para trás. Com isso, deixou claro que seu talento era extraordinário para o campo das ideias e para a guerra, mas não tanto para a luta política nos bastidores. Esse provinciano que Trotsky relegava provou ser mais ágil e não demorará para deixar isso notar. Como prova, já no início de 1925, Stalin conseguiu que destituíssem Trotsky como comissário de guerra e como presidente do Soviete Militar Revolucionário, ficando sem a liderança do Exército Vermelho. E no ano seguinte, em 1926, ele também conseguiria tirar seu lugar no Politburo do partido, agora renomeado como Partido Comunista da União Soviética. E os aliados de Trotsky seriam alvos fáceis dessa disputa. A operação era dirigida pela temida polícia secreta da União Soviética, a chamada Administração Política Unificada do Estado, que rapidamente encheu de prisioneiros os Gulags na Sibéria. E como era de se esperar, Trotsky começou a questionar tudo isso, dando a Stalin o pretexto que ele precisava para finalmente removê-lo do Comitê Central do Partido em 1927. Já sem cargo militar, sem peso na condução da revolução e sem presença na que havia sido sua casa política, Trotsky assumiu um papel confrontativo. Dedicou-se então a denunciar as práticas de Stalin e a burocratização que tomava a estrutura do partido e da própria União Soviética. Esse desencontro com a realidade chegou a ele exatamente uma década após a Revolução de Outubro, e agora rejeitava o rumo de um Estado comunista que ele anteriormente havia ajudado a cimentar. Tornou-se então herege de uma religião da qual antes havia sido profeta, e por isso é reconhecido como autor intelectual por trás da ideia de que isso não é verdadeiro socialismo. Stalin viu uma ameaça nessas críticas de Trotsky e não demorou a tomar medidas drásticas. Sua primeira ação foi enviá-lo naquele ano para o Cazaquistão, onde sofreria à distância a morte de sua filha Nina por causa da tuberculose.
No entanto, sua caneta continuará sendo incômoda e, após 2 anos, ele será não apenas exilado da União Soviética, mas também privado de sua cidadania. Isso o obrigou a se exilar mais uma vez e, após isso, ele foi apagado de todos os registros escritos ou cinematográficos da Revolução por decisão de Stalin. Foi acolhido na Turquia e de lá deu vazão ao seu talento para a escrita, graças ao qual experimentará outra época de profusa intelectualidade, com centenas de artigos e vários livros, entre os quais se destacam a Revolução Permanente ou História da Revolução Russa. Foi aqui que ele mais promoveu sua tese de estender a revolução para todo o mundo, e isso não foi sem um insulto aos olhos de Stalin, que então retaliou contra os familiares de Trotsky. Sua filha, Sinaida, será a primeira a cair quando sofrer o exílio de sua cidadania, o que finalmente a levará a uma profunda depressão e posterior suicídio em Berlim, quase ao mesmo tempo que Hitler subia ao poder no ano 33. Nesse ano, Trotsky também deixará a Turquia por insistência do presidente Atatürk e se estabelecerá na França sob a condição de não participar em atividades políticas, mas em 1935 será expulso e quase ao mesmo tempo ficará sabendo das novas repressões de Stalin, a prisão de seu filho Sergei em Moscou e a detenção de sua primeira esposa Alexandra em Leningrado, para depois serem enviados a um gulag na Sibéria. Era claro que Stalin continuava vendo Trotsky como um agente estrangeiro que ainda representava uma ameaça para a estabilidade de seu novo governo soviético. Trotsky se estabeleceu então na Noruega após receber asilo e aqui continuará seu trabalho intelectual com o livro A Revolução Traída, onde expunha suas críticas ao stalinismo. Mas a pressão soviética sobre o governo norueguês eventualmente surtiu efeito em 1937 e Trotsky foi forçado a deixar o país. Como se vê, parecia condenado a estar no exílio até o final de seus dias. Mas o destino tinha preparado para ele um último asilo, agora concedido pelo presidente do México, Lázaro Cárdenas, graças à gestão do pintor e militante comunista Diego Rivera. Então ele se instalou na casa do artista na cidade do México e lá, por sinal, desenvolveu um breve romance com a esposa deste, a famosa pintora Frida Kahlo. No México, no entanto, Stalin não o deixaria em paz, e logo ele ficaria sabendo da morte de seus filhos. Primeiro Sergei, em 1937, assassinado no campo de concentração soviético onde estava, e depois Lev, no ano 38, falecido em circunstâncias estranhas durante uma operação médica na França, mas a jornada não acabou aí. Nesse ano, ele também conhecerá a morte de sua primeira esposa, Alexandra, igualmente assassinada em sua passagem pelo campo de concentração soviético. A grande purga de Stalin havia chegado aos familiares próximos e não tão próximos de Trotsky. A perda de seus filhos o devastou profundamente, e isso o fez mergulhar semanas nos esforços internacionais para fazer um contrapeso contra o stalinismo. Tentou fazer um contrapeso à Internacional Comunista, fundando a Quarta Internacional em 1938 para agrupar e organizar os partidos comunistas que fossem propensos às suas ideias. Esta corrente foi seu último legado e ele se encarregou de dirigi-la até o final de seus dias, agora a partir do Palacete Fortaleza para onde havia se mudado em Coyoacán, também na cidade do México. Até então, ele já havia se reconciliado com sua condição judaica, mas seu destino estava nas mãos de Moscou, onde uma reorganização da polícia secreta havia recebido a missão de assassiná-lo. Assim, em 1939, um comunista espanhol chamado Ramón Mercader, que antes havia se juntado aos serviços secretos do regime soviético, foi encarregado de executar a operação. Mercader era apenas uma das células treinadas, mas foi quem no final teve sucesso em seu modus operandi. Primeiro se infiltrou nos círculos trotskistas de Paris sob uma falsa identidade belga e lá se relacionou com uma mulher de confiança de Trotsky, que se dizia ser uma de suas secretárias. Depois disso, e agora sob a falsa identidade canadense, viajou com essa mulher para o México e lá só teve que esperar para ter acesso a Lev. Só restava então ganhar a confiança do velho revolucionário e finalmente cumpriu sua missão em 20 de agosto de 1940. Ele foi à casa dele com o pretexto de entregar um texto, mas assim que conseguiram ficar sozinhos em um quarto, Mercader o golpeou mortalmente na cabeça com um piolete de alpinista.
E embora Trotsky tenha conseguido gritar para que Mercader fosse capturado, ele morreu horas depois devido à perda de sangue. O povo socialista do México o acompanhou em seu funeral e... a Quarta Internacional agora estava órfã de liderança para sempre. Mercader, por sua vez, foi condenado a 20 anos de prisão e, após ser libertado, retornou à União Soviética para se juntar a Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti. Décadas depois, a casa onde Trotsky morreu foi declarada como um monumento histórico em 1982 e posteriormente foi convertida no Museu Casa, que hoje leva seu nome. Lá repousam seus restos atualmente sob a bandeira da União Soviética. Com 60 anos, Trotsky se tornou um símbolo para os movimentos operários, apesar de sua carreira financiada por magnatas capitalistas. Dedicou toda a sua fase de maior profissão intelectual e material ao estudo da economia política e da classe operária. Foi um revolucionário aventureiro mais violento do que sua frieza aparentava, capaz de organizar um exército, viajar clandestinamente entre cidades e liderar um movimento inédito na história recente. Mas Trotsky não foi apenas um protagonista da Revolução de Outubro, mas também um de seus principais historiadores, capaz de dedicar vários livros a ela depois de tê-la liderado. Essa dualidade entre pensamento e ação foi o que o consagrou como um referente à esquerda marxista do século XX, e a luta entre ele e Stalin, que lhe custou a própria vida, não fez mais do que imortalizá-lo para sempre. Reinaldo Carrillo, você está assistindo à Nova Enciclopédia. Esperamos que tenham gostado deste vídeo. Compartilhem, comentem, ativem as notificações e nos apoiem no Patreon para continuarmos trazendo os melhores vídeos de história para vocês. Até a próxima e que Deus os abençoe.